Sejam todos bem-vindos. Este é o canal Pregador MR e nós estamos aqui mais uma vez para trazer mais uma palavra de educação espiritual em nome de Jesus. Amém? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, contribua para que a palavra de Deus ela possa continuar sendo alimento em outras vidas. Amém? Assim como esta palavra tem te alimentado, tem nos alimentado, que outras pessoas possam ter a oportunidade de alcançar esta palavra em nome de Jesus, né? Não somente esta, mas outros vídeos, outras mensagens, amém? Ajude o canal, contribua com o nosso canal, se inscrevendo, compartilhando e deixando aí o seu joinha, seu like, amém? Para fortalecer em nome de Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema Crescendo com as Aflições. Esta é a parte 5 e última parte desse tema, amados, em nome de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre o fortalecer. Vamos lá no texto que nós estamos estudando, 1 de Pedro, capítulo 5, amém? A partir do versículo 10, que diz assim, ó: E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Obrigado, Cristo, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez e que a Tua palavra, Senhor, possa alcançar vidas em nome de Jesus e que o Senhor possa falar, ó Deus, através de minha boca, para a honra e glória do Teu nome. Amém, amados? Glória a Deus. Nós já falamos sobre o aperfeiçoar, falamos sobre o confirmar, sobre o fortificar. Então nós vamos fechar esse tema, esse estudo, falando sobre o fortalecerá. O fortalecerá, né? Amados, no vídeo anterior nós falamos sobre o fortificar, né? Ele mesmo fortificará a nossa vida depois de padecer um pouco. E hoje nós vamos falar sobre fortalecerá. Então qual é a diferença, né? Porque as duas palavras são palavras derivadas de força, né? Parece que está falando da mesma coisa. Mas o que Pedro está querendo trazer com esse fortalecerá? Porque o fortificar, nós já entendemos, já estudamos, que fala sobre a força espiritual. Que nós encontramos essa força espiritual, né, pela alegria do Espírito Santo. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, através dessa alegria do Espírito, através do Espírito Santo, nós fortificamos a nossa vida. Então, o próprio Deus se encarrega de fazer isso através do Espírito, né? Fortificando a nossa vida no momento que nós estamos passando pelas dificuldades, pelas aflições, pelas tribulações. Ele mesmo fortifica a nossa vida. E o fortalecer? Qual é a direção que Pedro está nos levando para esse fortalecimento da nossa vida ao padecermos um pouco? Eu entendo, amados, que este fortalecer trata do sustento do Senhor, trata da segurança, trata de Deus fortalecer a nossa vida no momento de fraqueza, né? Então, está tratando de perdas, está tratando de algo que nós perdemos na nossa vida no momento das nossas fraquezas, no momento das nossas dificuldades, das aflições da nossa vida, né? Então, sempre que nós padecemos, sempre que nós sofremos tribulações, perseguições por causa da palavra de Deus, neste momento, amados, sempre haverá perdas na nossa vida, sempre haverá faltas em nossa vida. Então, é do fortalecer neste momento que Pedro está falando. Deus, Ele supre as necessidades, supre as nossas faltas, supre as nossas perdas. Ele nos dá forças para superar as perdas e as faltas da nossa vida quando nós padecemos. Porque geralmente, amados,
99,9% das nossas aflições e nas nossas perseguições, nós sofremos essas perdas e essas faltas. Então é neste momento que Deus age, é neste momento que Deus fortalece a nossa vida, né? Traz o sustento, traz o amparo, né? Nos faz suportar, suprindo as necessidades, suprindo as faltas e as perdas da nossa vida. Amém? E geralmente é sempre na parte material, né? Geralmente é na parte material que nós sofremos essas perdas e essas faltas. No momento que nós passamos pelas tribulações e pelas dificuldades. Por isso que eu escolhi, né, uma passagem de Filipenses 4. Amém? Para nós falarmos sobre este fortalecer. De Deus fortalecer a nossa vida, ou de suprir as nossas faltas e as nossas perdas, né? As nossas necessidades, no momento que nós passamos pelas dificuldades da nossa vida, né? Pelas perseguições ou tribulações da nossa vida. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10, que diz assim, ó, o título fala: Paulo agradece aos filipenses os dons recebidos, saudações finais. Diz assim: ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Vamos dar uma paradinha aqui. Eu gostaria de fazer aqui trazer aqui um reforço neste versículo, para que você venha entender a visão dessa mensagem. Esse versículo 11 ele é muito importante. Esse versículo 11 ele nos ensina muito. Ele traz muito ensinamento para a nossa vida. Ele diz assim: eu não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Existe aqui um ensinamento, um segredo na nossa vida. Nós precisamos trazer isso como ensinamento para nós e colocar em prática na nossa vida, amados. Ele fala: já aprendi a contentar-me. Então eu entendo aqui que quando nós perdemos alguma coisa ou temos falta de alguma coisa, existe aqui uma receita de Paulo, né? Outra palavra de Deus para a nossa vida. Ele diz: aprendi. Tudo, amados, na nossa vida nós precisamos aprender a conviver e a passar pelas situações. Tudo é uma questão de aprendizado. Tudo é uma questão de nós compreendermos e sermos, né, ensinados a lidar e a passar pelas situações. Amém, amados? Tudo é uma questão de disciplina. Na maioria dos momentos difíceis da nossa vida, nós precisamos ser disciplinados. Precisamos aprender, né, o ter o discernimento daquilo que nós estamos passando. Tem muitas pessoas que não conseguem ter esse aprendizado, não conseguem aprender no momento das dificuldades. Amém? Tem uma dificuldade de aprender quando passa por essas situações. Então, esta receita ela é muito importante para a nossa vida. Nós precisamos aprender com a palavra, aprender com o Espírito, aprender com o próprio Deus, aprender, amados, que a nossa vida convém que muitas das vezes nós passamos por essas dificuldades, passamos por essas perdas, né? Passamos por essa falta. Essas coisas convém que muitas das vezes venham sobre a nossa vida. Muita gente que não aceita isso. Muita gente que não aceita passar pelas dificuldades, pelas faltas, pelas perdas da sua vida. Entende? Rejeita, né? Muitas das vezes briga com Deus, cobra de Deus, bate, né? Dá um soco na parede dizendo: não, eu não recebo isso. Isso não é para mim, eu não aceito isso. Eu sou filho de Deus, não devo passar por isso. Sou um cristão, não devo passar por essa situação. Sou mais que vencedor, então não recebo isso na minha vida. Amados, tem coisas que nós precisamos passar. Tem coisas que nós precisamos. Amém? Aleluia.
suportar, para que haja na nossa vida crescimento. Amém, amados? Então nós precisamos ter o discernimento. Quando ele fala, aprendi a contentar-me com o que tenho, ele está dizendo que nós temos que aprender na nossa vida que há momentos que nós vamos passar por necessidade, passar por dificuldade, passar por faltas ou por perda na nossa vida, e nós temos que aprender a nos alegrar neste momento, a nos sentir satisfeitos. Amém? Mesmo diante da perda, mesmo diante da falta. Tudo uma questão de nós termos, né, a disciplina de entender isso, de compreender do porquê que está acontecendo aquilo, do porquê que nós estamos passando por este momento e tirar desse momento algum regozijo para a nossa vida. Buscar um contentamento em Deus, buscar uma alegria no Espírito Santo. Aleluia. Por mais que na nossa volta nós não consigamos fazer isso pela falta e pela perda, entende? Nós temos que tirar isso de Deus. Temos que buscar isso em Deus, melhor dizendo. Entende? Esse contentamento que às vezes nós temos, a falta em nossa volta, que não existe naquele momento, as coisas não contribuem para que haja esse contentamento, né? As dificuldades não contribuem para que haja esse contentamento. Nós temos que buscar esse contentamento em Deus. Tudo é uma questão de nós termos essa disciplina. Se ele está dizendo aprendi, é porque há a possibilidade de aprender. Há a possibilidade de nós, aleluia, buscar esse contentamento em Deus. Só que tem muita gente que não consegue fazer isso. Muita gente que não sabe fazer isso. Não consegue buscar o contentamento em Deus. Não consegue buscar o contentamento, a alegria no Espírito Santo, mesmo nas faltas. Porque não aceita. Entende? Não consegue fazer uma leitura exata do que está acontecendo. Tem uma dificuldade de fazer a leitura exata do que está acontecendo na sua vida, naquele momento, e tentar entender e compreender que aquilo ali, aleluia, foi Deus que permitiu, digamos. É um momento que, muitas das vezes, por causa da palavra, pelo fato de você realmente ser o Filho de Deus, ser uma pessoa que busca a palavra de Deus, muitas coisas vêm à nossa vida por causa disso. Amém? Então você precisa aprender a fazer essa leitura. Tem coisas que nós perdemos, tem coisas que é tirado de nós por causa da palavra de Deus na nossa vida. Infelizmente, muitas das vezes isso acontece. Temos que aprender a fazer a leitura exata das coisas. Então, continuando, né, versículo 12 diz assim, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Amados, aleluia. Observe, aleluia. Observe aqui esse texto, observe aqui a linguagem do apóstolo. Faça a leitura disso aqui. Vê se você não consegue realmente enxergar aqui, aleluia, o suprir de Deus. Ele diz, ó, em tudo sou instruído. Olha aí mais uma vez ele trazendo para nós o ensinamento do aprendizado. Em tudo sou instruído. Instruído por quem? Por Deus, pelo Espírito. Instruído, né, pelas circunstâncias. Aleluia. Porque ele sabia fazer a leitura da vida dele com Deus e das coisas do mundo. Que muitas das vezes, ou da maioria das vezes, as coisas do mundo não interferiam na sua vida espiritual. Amém, pessoal? As coisas do mundo, amado, nunca podem interferir na tua vida espiritual, nunca. Mesmo que seja na abundância ou mesmo que seja no pouco, nunca. Tem pessoas que têm uma ideia equivocada, né? De achar que, bom, as coisas materiais falam muito daquilo que eu sou espiritualmente. Não, amado. Não. Eu vi pessoas, infelizmente, até pregadores dizer que ó, se você tem uma vida financeira abençoada, abundante, a tua vida espiritual vai bem. Mas se você não tiver, a tua vida espiritual vai mal. Isso é uma leitura errada. Isso é uma leitura equivocada. Não é esta a visão que nós temos que ter. Não é isso que Deus nos ensina. Amém, amados? Entende isso? A tua vida espiritual não pode jamais ser medida, calculada, cronometrada
pelas coisas que você tem. Amém? Aleluia, glória a Deus. Nunca vai ser leitura para a tua vida. Nunca vai ser cronômetro. Não pode. Então Paulo está dizendo, eu sou instruído, sei ter abundância e sei ter falta. Ou seja, há momentos que Paulo teve abundância e há momentos que ele teve pouco. Entende? Mas isso nunca interferiu na vida espiritual dele. É isso que ele está querendo dizer. Em todas as coisas sou instruído, para que nunca, por exemplo, na abundância, tem muita gente que faz uma ideia equivocada de que, bom, eu tenho abundância porque sou abençoado, sou filho de Deus, isso é para eu ter mesmo, não posso ter falta, e quando falta, não aceita. Entende? Porque acha que o ter em abundância é que diz respeito a ele, mas a falta não diz respeito a ele. E isso é errado. O que Paulo está nos ensinando aqui é que ele nunca se deixou levar pela abundância e nem pelo pouco. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que nós temos que aprender a fazer. Nunca nos deixar levar, fazer a leitura da nossa vida espiritual pelo que nós temos. Amém? E o versículo 13 fecha, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha aí, fortalecer. É disso que Pedro está falando. Paulo está nos ensinando, juntamente com Pedro, que é ele que fortalece a tua vida. Ou seja, é ele que supre. É ele que te dá garantia. É ele que te sustenta. Aleluia. É ele que te carrega no colo. Glória a Deus. Oh, aleluia. É ele que faz isso. É ele que preenche a tua falta. É ele que preenche a tua perda. É Deus que preenche. É ele que fortalece a tua vida nesses momentos. Geralmente, quando há essas perdas, essas faltas, quando nós passamos por alguma dificuldade, passamos por alguma tribulação, consequência, uma vida com Deus. Você que tem que fazer essa leitura. Nós que temos que fazer essa leitura na nossa vida. Então, padecer necessidade, muitas das vezes, é propósito de Deus. Você tem que encarar isso muitas das vezes. Quando eu digo padecer necessidade, não é passar fome, não é mendigar o pão, como diz o salmista. Fui moço, estou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Paulo não está falando aqui, quando ele diz a ter fome, por mendigar o pão. Não. A fome que ele está falando aqui é pelo padecer, muitas das vezes. Por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus, muitas das vezes ele passou fome, teve fome, entende? Por causa dessa dificuldade que era de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho. Essa fome aqui não fala de mendigar, não fala de ser mendigo, de mendigar, entende? Não está falando disso. Existe uma diferença muito grande de uma coisa e outra. Talvez você possa até passar por alguma perda, alguma falta na tua vida, alguma necessidade básica na sua vida. Mas mendigar o pão você nunca vai. Deus vai sempre, aleluia, suprir a tua necessidade. Deus vai sempre trazer alguma coisa para você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Entende isso? Amém, amado? Então é disso aqui que Pedro está falando. É desse fortalecer que Pedro fala. Que Paulo está falando. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso suportar tudo. Posso superar tudo. Porque Deus me fortalece. Amém? Esse versículo aqui, ele é muito assim utilizado muitas das vezes para trazer alguma coisa para o ego da pessoa, né? Muita gente usa esse versículo, né? Só a primeira parte, posso todas as coisas, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou seja, posso ter tudo, né? Posso fazer tudo. Tem gente que não consegue nem sequer fazer uma leitura do versículo, entende? Quando quer alguma coisa, não posso tudo. Quando quer fazer alguma coisa, posso tudo. Quando quer comprar alguma coisa, posso tudo. Quando deseja algo grande na vida dela, eu posso tudo. Não é essa leitura que nós temos que fazer do versículo, não. Quando ele diz eu posso tudo,
Ele está falando de superação. Ele está falando de suportar no momento da fraqueza, no momento da falta, no momento da perda. Entende? Aleluia. Porque Deus fortalece ele nesses momentos difíceis. Deus nos fortalece nesse momento de dificuldade. Deus nos fortalece, aleluia, na falta e na perda, por causa da dificuldade que nós muitas das vezes passamos, porque muitas das vezes nós renunciamos coisas neste mundo para se apegar e abraçar a palavra de Deus. Mas tem gente que não renuncia, né? Geralmente essas coisas acontecem quando nós renunciamos o mundo, né? Quando nós renunciamos as coisas do mundo e abraçamos o propósito do reino de Deus, abraçamos o céu, né? Aleluia. Mas tem muita gente que não renuncia às coisas do mundo, muito pelo contrário, abraça as coisas do mundo primeiro. É por isso que quando tem a falta, reclama, murmura, como aconteceu aquele povo no deserto, né? Saíram do Egito, da escravidão, e foram para o deserto e não entenderam o que estava acontecendo, né? Não fizeram a leitura do que estava acontecendo. Na falta da comida, muitas das vezes, ou da bebida, muitas das vezes, não entendeu o poder de Deus, não entendeu o que estava acontecendo. Eles não foram instruídos, não buscaram essa instrução que Paulo fala, né? Eles não aprenderam com aquilo que estava acontecendo até então, porque não rejeitaram aquilo, não entenderam que a liberdade que eles alcançaram era mais valiosa do que a comida e a bebida do Egito. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! O Espírito de Deus na nossa vida. Aleluia! É a maior riqueza que nós temos. Deus na nossa vida é a maior riqueza que nós temos. A liberdade no Espírito é a maior riqueza que nós temos. Mesmo que venha faltar coisas à nossa volta, nós temos que valorizar a riqueza que nós temos em Cristo Jesus. Fique com essa palavra e que você fique bem.